Vamos fazer esta última parte, entre os esplendores da eterna luz. Vamos tentar. Cantamos todos. Entre os esplendores. Dizer é uma palavra de súplica muito forte que a Igreja dirige aos céus, sempre que tem a certeza que é o Senhor da vida que nos dá a vida eterna. Só esta parte, cantamos todos. Entre os esplendores. Do Santuário de Fátima, Basílica da Santíssima Trindade, o Padre Jorge Duarte e o José Luís Moreira saúdam todos os ouvintes da Renascença. Vamos transmitir a celebração de uma Eucaristia em sufrágio de todas as vítimas da pandemia. Uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa que esteve reunida aqui em Fátima esta semana, desde quarta-feira até ontem, e que, perante o estado do nosso país, quis encerrar esta Assembleia Plenária com a celebração desta Eucaristia pelas vítimas, como disse, da pandemia do coronavírus em Portugal. Até ontem, lembro, 3.250 mortes. É, portanto, em nome de todas elas que aqui estamos e transmitimos esta Eucaristia, que conta com a presença do Presidente da República, o professor Marcelo Caetano, também do Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e que se fez acompanhar da sua esposa, e da grande maioria dos bispos de Portugal, nem todos, porque alguns participaram nesta Assembleia Plenária por videoconferência, e não está muita gente na Basílica, como será normal, até porque estamos em recolher obrigatório a partir das 13 horas e, portanto, as pessoas tinham de ter tempo de se deslocar até suas casas. Celebramos, como disse, em memória dos que faleceram durante a pandemia do Covid-19, e também rezamos pelas suas famílias, para que encontrem serenidade e paz. Vamos rezar por pessoas que faleceram na solidão, longe dos seus familiares, e pelas famílias em luto, em particular as que não puderam acompanhar os últimos momentos da vida dos seus entes queridos. Temos presente a impossibilidade de celebrar em comunidade, com tempo e com interioridade, as exéquias de muitos falecidos durante o tempo do confinamento. Os ritos fúnebres foram mínimos e rápidos, os familiares presentes poucos,
e o luto foi mais duro, mais violento e mais demorado. O que hoje aqui nos reúne em oração pelos defuntos não é uma simples homenagem de recordação. Nós, os cristãos, rezamos porque acreditamos que a oração é proveitosa para eles e para nós. E também porque a oração é igualmente a afirmação da esperança que anima e que é uma certeza colocada por Deus nos nossos corações. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, que repousem dos seus trabalhos, porque as suas obras os acompanham. No mês de novembro, encontramo-nos em pleno outono. Esta estação do ano que tanto nos fascina, pelo encanto da natureza que se recolhe para o inverno, das folhas que se revestem dos mais belos tons antes de caírem, como a mostrar a nobreza do entardecer da vida, que se recolhe e se despede serenamente, antes de repousar no silêncio do mistério. E mesmo o nevoeiro denso, que em muitos dias de outono nos envolve, também isso é um convite ao recolhimento, mesmo ao mistério que diz a nossa existência. A procissão de entrada chegou ao altar, com, como disse, quase a totalidade dos bispos, e entretanto iniciamos esta Eucaristia participando com um coro deste cântico inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado para nos trazer a vida. O amor de Deus, nosso Pai, que nos acompanha ao longo do nosso percurso nesta terra. E a comunhão e a força do Espírito Santo, que tudo renova, estejam conosco.
No início desta Eucaristia, realizada aqui no Santuário de Fátima, que tantas vezes acolhe o nosso povo oriundo de todos os cantos do país, em sinal de alegria, de devoção, de esperança e tantas vezes de dor, foi aqui que quisemos também, como Conferência Episcopal, reunir-nos para recordar os nossos irmãos que partiram. Saúdo, pois, muito fraternamente o Sr. Núncio Apostólico, o Sr. Cardeal Patriarca, o Sr. Cardeal António Marto, Bispo desta Diocese de Leiria Fátima, que, como sabemos, não pode estar nesta celebração por motivos de saúde, os Srs. Bispos, o Sr. Reitor do Santuário de Fátima e os sacerdotes que concelebram nesta Eucaristia, como os diáconos e outros ministérios que nela servem e toda a Assembleia que participa nesta celebração. Saúdo de um modo muito especial o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro e representantes de outras entidades públicas que quiseram associar-se a esta homenagem e oração pelos irmãos e irmãs que faleceram atingidos pela pandemia que está a atingir o país e o mundo, bem como a todos os que pereceram vítimas indiretas dela. Fazemo-lo não apenas como uma homenagem em memória daqueles que partiram do nosso convívio, mas, acima de tudo, com atitude de confiança no poder e no amor do Pai do céu, que nunca deixa cair da sua mão carinhosa e poderosa os filhos e filhas que acompanhou durante a vida. Gostaríamos de estar aqui todos os bispos da Igreja em Portugal, mas devido às condições que todos conhecemos, muitos não puderam estar presentes e certamente nos acompanham nesta celebração com todos os irmãos e irmãs que estão em comunhão conosco através dos meios de comunicação, a quem agradeço também o seu serviço neste dia. Assim unidos, reconheçamos diante de Deus as nossas fragilidades. Peçamos que nos acolha segundo o seu coração misericordioso, nos liberte dos nossos erros e egoísmos e nos transforme com o seu Espírito para podermos participar no banquete da vida que Ele nos oferece. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e onipotente, Senhor dos vivos e dos mortos, rico de misericórdia para com todos, ouvi as súplicas que vos dirigimos pelos nossos irmãos e irmãs defuntos
e pela vossa bondade infinita, fazei que alcancem o perdão dos pecados e entrem na alegria da vossa presença, louvando-vos eternamente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos escutar a primeira leitura do livro de Job. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra e disse: quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou gravadas em bronze com estilete de ferro, ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele, estarei de pé. Na minha carne verei a Deus. Eu próprio o verei. Meus olhos o hão de contemplar. Palavra do Senhor. Espero vir a contemplar a bondade
De seguida vamos escutar a segunda leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, em que São Paulo afirma com toda a clareza que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará, se Cristo Jesus morreu e mais ainda ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em tudo isto somos vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Santo Evangelho. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Marta voltou a casa e foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe em voz baixa: Está cá o mestre e chama por ti. Assim que ela ouviu isto, levantou-se rapidamente e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia no lugar onde Marta lhe viera ao encontro. Então os judeus que estavam com Maria em casa para lhe darem os pêsames, ao verem-na levantar-se e sair à pressa, seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para aí chorar. Quando Maria chegou ao sítio onde estava Jesus, mal o viu, caiu-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tu cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-la a chorar e os judeus que a acompanhavam a chorar também, Jesus suspirou profundamente e comoveu-se.
Depois perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e verás. E Jesus chorou. Diziam os judeus: vede como era seu amigo. Mas alguns deles murmuravam: então este que deu a vista ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Jesus, suspirando de novo, intimamente, foi até ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia. Jesus explicou-lhe: e não te disse que se acreditares verás a glória de Deus? Quando tiraram a pedra, Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres atendido. Eu sei que sempre me atendes, mas disse isto por aqueles que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai cá para fora. O que estava morto saiu de mãos e pés atados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Jesus disse-lhes: desligai-o e deixai-o ir livre. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a pandemia que está a condicionar todo o planeta coloca-nos diante da evidência do dom precioso que é a vida humana e de todas as capacidades de que somos capazes para a defender, mas igualmente da fragilidade do nosso ser individual, das nossas realizações sociais, políticas, económicas e científicas, bem como do próprio mundo em que habitamos, que, de certo modo, entrou em parálise quando isto chegou. Celebrar diante de Deus aqueles que partiram como vítimas diretas e indiretas da pandemia significa reconhecê-los, não apenas como números de uma estatística, mas como criaturas amadas de Deus, abrindo-se a um itinerário de vida que vai para além daquilo que conhecemos e podemos nesta terra. Com aqueles e aquelas que nos deixaram, recordamos também quantos os acompanharam. Acompanharam-no de mais perto na derradeira etapa da vida. A maior parte deles nos hospitais e nos lares, mas muitos no isolamento de suas casas. Os profissionais de saúde, os investigadores, os cuidadores e colaboradores de tantas profissões e os que assumem a responsabilidade de organizar todo este esforço. A sua dedicação, esforço, inteligência e abnegação são a expressão do apreço da nossa sociedade pela vida e de quanto está disposta a investir para defendê-la, apoiá-la, embora tantas vezes não sejamos coerentes com estes objetivos. Além disso, a crise tem-nos mostrado que o sofrimento e a morte não podem ser confinados e que só juntos, com o esforço e a responsabilidade de todos, podemos construir um mundo aceitável para todos em que nos cuidemos mutuamente. Assim como a dimensão do sofrimento e da morte são universais, assim também deve ser a defesa e o cuidado dela. Quem dera que sejamos capazes, como país e como humanidade, de manter esta hierarquia de valores, de proximidade e verdadeira misericórdia para com a fragilidade, tantas vezes dramática, da nossa condição humana e do planeta que habitamos.
Se aprendermos desta epidemia a cuidar uns dos outros e juntos deste mundo, teremos feito justiça e boa memória dos que partiram e dos esforços de quantos os acompanharam na última etapa da vida nesta terra. No entanto, mesmo envidando todos os esforços, chegamos sempre à conclusão de que eles são limitados e, a um certo ponto, param, não podem ir mais além. Aceitar que a vida das pessoas e do planeta é sempre delicada e finita é uma limitação, é uma lição desta crise que vivemos. Aceitar e integrar esta finitude no projeto de vida com sentido é a mensagem que nos trazem as leituras que acabamos de proclamar nesta Eucaristia. A primeira leitura, tirada do livro de Job, certamente uma das obras-primas da tradição literária da humanidade, traz-nos o grito, não de um filósofo distante, mas da dura e dramática realidade de um homem justo e de sucesso, subitamente atingido por uma série de desgraças, vítima, finalmente, depois de ver destruída e destroçada a sua família e os seus bens, vê-se vítima de uma doença destrutiva que o isola e diante da perspectiva inevitável da morte. É bem a imagem de tantos homens e mulheres nestes últimos meses, mas sempre, cedo ou tarde, de um modo ou de outro, de toda a natureza humana. Embora conheça que não é perfeito, Job não aceita a ideia de que as suas desgraças são um castigo de Deus, como sugerem aqueles que observam e julgam, apontando o dedo, mas nunca estendendo a mão amiga. Não teoriza nem a injustiça, nem a dor, mas sente-as dramaticamente na carne. O seu grito ecoa por toda a humanidade e por todos os tempos, como aflição, como protesto, como rebeldia e, finalmente, como paradoxal confiança. Eu sei que o meu Redentor vive e, por último, sobre o pó se elevará. Mesmo que desfeita seja a minha pele, na minha própria carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, os meus olhos o hão de contemplar e não como um estranho. O seu grito é ao mesmo tempo de protesto pela situação aflitiva em que se encontra, de perplexidade, de incompreensão de si próprio e de Deus, mas igualmente de proclamação de uma confiança que nem ele sabe bem como exprimir, mas apenas gritar na sua dor. É como o grito de uma criança que nem sabe a razão porque chora, mas chora porque sabe que a mãe ouve. É esse grito de toda a humanidade que não se conforma nem resigna, mas que se esforça por cuidar e amparar a vida em todos os seus momentos e por encontrar sentido na luta por superar todas as crises que vai experimentando. Esse é o Job. Até o fim da existência, Job não é um resignado, mas um lutador. Não é um acomodado, nem um iludido com falsas esperanças, nem acomodado a soluções e explicações fáceis, mas um peregrino da verdade, da justiça, da vida. Esta é bem a imagem digna da humanidade que sonhamos. Por outro lado, ele percebe que a vida é um dom absoluto e não apenas uma conquista. Ninguém paga o bilhete de entrada, nem a viagem de saída. Tudo é um milagre do cuidar e do amparar. Nascemos e sobrevivemos pela ação de outros que cuidaram de nós, porque senão não seríamos viáveis. Foram eles que nos acompanharam no desabrochar da nossa vida. Ao sentir a proximidade de concluir o percurso existencial, Job percebe que o que se segue já não pode ser o resultado do engenho, nem sequer do carinho humano. Por isso grita, argumenta e pede a Deus que faça jus ao seu nome de justo e misericordioso e que se revele como Criador
e cuidador da sua fragilidade, como ser por ele criado. Esta é a dupla mensagem que já nos deixa: investigar, procurar, interrogar-se, cuidar, mas ao mesmo tempo confiar, abrir-se a um mundo onde só se pode ser conduzido pela mão poderosa e carinhosa de Deus. É isso também que nos dizem as irmãs de Lázaro, que nos fala a leitura do Evangelho. É um texto, todo ele simbólico, mas muito real, da situação de cada um e de cada uma de nós. Estas irmãs têm consciência de que a vida é o dom primeiro e fundamental de Deus. Sabem também que Deus se manifestou amigo e próximo em Jesus, que era amigo de família, que eles tinham convidado para casa, que tantas vezes tinha partilhado com eles o pão de cada dia. Quando o irmão adoeceu, tinham-lhe mandado dizer: Lázaro, aquele de quem és amigo, está doente. Não dizem Lázaro simplesmente o teu amigo, de quem tu és amigo, está doente. Por isso, quando Jesus chega, 3 dias depois da morte de Lázaro, exclamam em tom de luto, de onde não está isento uma confiança ferida de crítica velada. Ah, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Quantas pessoas não têm tido esta experiência nestes dias à beira de um túmulo dos seus queridos? Porque a Deus, que o amava, não atuou. Porque é que se mantém silencioso e parece à distância. Diante da dor das irmãs e da evidência do amigo morto, diz o evangelista que Jesus se comoveu profundamente e em seguida que chorou. Essa é a expressão de Jesus, um como nós, que passou pelas nossas dores, pelas nossas perplexidades e que grita ao Pai: até porque me abandonaste. Esse é o sentir de Jesus perante o sofrimento e a morte. Ele sabe, por experiência própria, o que é o sofrimento e a morte. Ama esta família amiga, que somos nós todos, cujo irmão morreu e partilha o nosso luto, a nossa dor e lágrimas, como fez ao longo de toda a sua vida, com os doentes, os excluídos e os pecadores. Porque era um homem sensível, sentiu a fome da multidão. Porque sabia o que era a dor, aproximava-se dos feridos, dos doentes, porque era alguém que via e sentia o sentido da vida, aproximava-se daqueles que não tinham esperança. Mas não veio apenas para chorar e partilhar a nossa morte. Veio para abrir as portas dessa prisão e grita, diz o evangelista, profundamente perturbado, diante do túmulo que em breve ele próprio experimentará. Retirem essa pedra, diz. Retirem o obstáculo desse túmulo, que é desse horror de separação e rejeição, como diziam as irmãs, já cheira mal. É já o quarto dia. Aqueles que nós amamos estão fechados lá no outro mundo. É essa porta que Jesus diz, essa pedra que é preciso arrancar. À voz de Jesus, o morto sai vivo. Mas o que a família vê, que nós vemos, e nos causa perturbação, e ainda um morto, envolto em faixas e em ligaduras, que são esse o modo humano de encerrar os defuntos na prisão subterrânea da morte e longe da nossa convivência. Mas Jesus não vê assim os seus amigos que passaram desta vida. Por isso dá outra indicação fundamental para esta família amiga e em luto. Desatem essas ligaduras, deixem-no ir. Não teimem em ver aqueles que já partiram simplesmente com o vosso sentir, o vosso saber, o vosso poder. Deus é maior, mais poderoso, mais carinhoso do que vós. Aquilo que vocês sentem como amor uns pelos outros é só o reflexo de quanto Deus vos ama. Vós já não controlais o caminho dos vossos queridos que partiram, mas eles estão nas mãos do Pai do céu. Cuidastes deles até aqui,
mas o amor do Pai é maior do que o vosso e cuida deles por caminhos novos e transformados. Deixai-os ir em paz. Conservai a memória deles com carinho. Continuai o bem que eles fizeram. Sede misericordiosos com as suas faltas e limites e limpai da vossa mente os litígios e feridas que vos ficaram, pois é assim que Deus faz com eles e faz convosco. Hoje, no meio da pandemia, celebrando a memória daqueles que partiram, Jesus vem visitar as nossas famílias feridas pela saudade, particularmente daqueles que hoje choram os seus queridos. E em muitos casos que estão sob o peso de não terem podido dar-lhes a presença e a assistência que desejavam. Tolhidas pelo luto que não puderam fazer e que ainda dói. Como em casa de Lázaro, ele que passou pela morte e está vivo para sempre, vem trazer-nos o conforto da sua presença amiga e abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para a grandeza do poder e do amor do Senhor, o Criador, o Pai do céu. Penso que ele continua a sugerir ao nosso coração algo assim. Vinde a mim, vós todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde vós que experimentais a dor e a doença nos hospitais, nos lares das famílias. Vós que assistis os doentes até à exaustão e ao desânimo, e que sois as minhas mãos para levantar, cuidar e acarinhar. Vós que não suportais mais os confinamentos e limitações, que sentis o desejo irrefriável da liberdade, da companhia e da festa. Aprendei de mim a cuidar uns dos outros, com responsabilidade, com competência e generosidade. Sede portadores de vida e de bem, e procurai não transmitir o mal a ninguém. Mas ajudai quem precisa e partilhai com aqueles que não têm. Conservai a memória dos vossos queridos com quem partilhastes a vida. Eu partilho e enxugo as lágrimas da vossa saudade, pois o Pai do céu é que cuida deles, com mão forte, fiel e misericordiosa. Não vivais angustiados com a vossa vida e o vosso futuro. Eu estarei sempre convosco, mesmo quando vos sentirdes sós e abandonados. Tende confiança e cuidai uns dos outros e vencereis esta crise, como construtores de um mundo mais justo, mais fraterno e mais em paz. E sereis peregrinos de uma cidade nova e de um novo mundo, onde vos preparo o banquete da vida que não tem fim. Amém. Foi a homilia de Dom José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e também Bispo de Setúbal, uma homilia que refletiu a situação que todos vivemos, que também foi um grito de esperança, uma afirmação de fé, um olhar o futuro com olhos de quem acredita e tem a certeza que Deus nunca nos abandona e que, estando nas mãos dele, estamos sempre em boas mãos. E agora vamos rezar uns pelos outros na oração universal. Nós vos rogamos, Senhor, pelo Santo Padre Francisco e por todos os pastores da Santa Igreja, para que na fidelidade à graça que receberam sejam sinais vivos de Cristo bom pastor, que a todos conforta e conduz às fontes da vida, oremos. Nós vos rogamos, pelos que governam a sociedade civil, para que nesta hora difícil que vivemos promovam medidas justas de caráter sanitário, social, económico, cultural e espiritual, que permitam levar a esperança a toda a sociedade, oremos. Nós vos rogamos.
pelas nossas comunidades cristãs, para que no seguimento de Jesus sejam sinais de esperança, consolação e conforto, no acolhimento dos doentes, dos pobres e de todos os que mais sofrem, oremos. Por aqueles que vivem a precariedade da falta de trabalho e dos necessários meios de subsistência, para que não lhes falte a solidariedade das nossas comunidades cristãs e de toda a sociedade, de modo a que a esperança renasça nas suas vidas, oremos. Nós vos rogamos, Senhor. Por aqueles que estão doentes, para que o Senhor venha em seu auxílio, os anime e lhes dê a coragem para suportar o sofrimento com confiança e paz no coração, oremos. Nós vos rogamos, Senhor. Por aqueles que nos hospitais, nos lares e nas residências tratam e cuidam dos doentes, para que não desanimem na sua missão e possam ver-se recompensados pela sua dedicação generosa, oremos. Nós vos rogamos, Senhor. Pelos homens da ciência, para que possam encontrar remédio eficaz para a cura desta pandemia, oremos. Nós vos rogamos, Senhor. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha e lhes conceda a felicidade eterna, oremos. Nós vos rogamos, Senhor. Pelas famílias daqueles que pereceram, para que esta celebração de saudade e de luto, mas também de esperança e de vida, no Senhor Jesus, morto e ressuscitado, que nunca nos deixa cair das suas mãos fortes e carinhosas, a todos conforte e anime na esperança, oremos. Nós vos rogamos, Deus eterno e onipotente, Senhor dos vivos e dos mortos, rico de misericórdia para com todos os que vos amam, pela vossa clemência e por intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, concedei àqueles por quem oramos, vivos e defuntos, o perdão dos seus pecados e a vida que não acaba. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E terminada a primeira parte da celebração, a liturgia da palavra, iniciamos agora a liturgia eucarística do pão, da palavra. Passamos para o altar, onde são colocadas as ofertas do pão e do vinho, que serão o corpo e o sangue de Jesus. A nossa existência terrena tem a marca da fragilidade e da brevidade, mas é uma vida sob o signo da eternidade e transporta o selo da ressurreição de Jesus. Como dizemos, ao confessarmos a fé na ressurreição de vosso Filho, se confirma em nós a esperança da ressurreição. Esta é uma esperança mais forte do que a morte, mais forte do que a tristeza provocada pela separação física. É uma esperança que aponta para o Pai,
Ele quer unir no seu amor os vivos e os mortos. A morte também não destrói a solidariedade e a comunhão. Por isso rezamos pelos e com os defuntos. Na oração pelos defuntos, a Igreja manifesta-se como corpo de Cristo e vive a solidariedade com todos os membros deste corpo, incluindo com aqueles que já faleceram. Ao rezar pelos mortos, a Igreja também reza com os mortos. A palavra de Deus ilumina e confirma a esperança da ressurreição. Sim, como se diz na primeira carta aos Coríntios, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Oremos, irmãos e irmãs, para que este por isso nosso que esta sacrifício celebração seja aceito a Deus, nosso Pai do céu todo-poderoso. Oração por aqueles que morreram devido à pandemia que estamos a atravessar. Não é apenas uma celebração de saudade e de tristeza, mas de esperança e de afirmação de fé. Sim, nós acreditamos que aqueles que partiram do meio de nós viram como as irmãs de Lázaro, a pedra do túmulo abrir-se, sair, ser rolada, para ele continuar a vida, essa vida que tem a dimensão da eternidade. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é com grande alegria que vos damos graças sempre e em toda a parte. A morte é a herança comum de todos os homens, mas pelo dom maravilhoso da vossa bondade, Cristo com a sua vitória nos redime da morte e nos chama a tomar parte na sua vida gloriosa. Por isso, com os anjos e todos os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, vós sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o Bispo desta Diocese, António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com a alegria e a confiança de filhos e filhas do Pai do céu, que nos quer bem, nos acompanha ao longo da vida e para além dela nesta terra, dirijamos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Cordeiro de Deus, que retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que retirais o pecado do mundo,
Felizes aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, quando viermos comungar, guardamos a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Enquanto tomamos do pão da vida, cantamos a palavra do Senhor, que diz a cada um de nós: vinde a mim, vós todos os que andais fatigados. Ele é, de facto, o nosso alívio. Alleluia.
A última obra de misericórdia espiritual pede que se reze pelos vivos e pelos defuntos. Rezar pelos defuntos, antes de tudo, é um sinal de gratidão pelo testemunho que nos deixaram e pelo bem que praticaram. É uma ação de graças ao Senhor por nos ter doado e pelo seu amor e amizade. A Igreja reza pelos defuntos, de modo particular durante a Santa Missa. O sacerdote, o celebrante, diz: recordai, Senhor, dos vossos fiéis que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Doai, Senhor, a eles e a todos os que repousam em Cristo a luz e a paz. Uma recordação simples, eficaz, cheia de significado, porque confia os nossos entes queridos à misericórdia de Deus. Rezamos com esperança cristã para que estejam com Ele no paraíso, na expectativa de nos encontrarmos naquele mistério de amor que não compreendemos, mas que sabemos ser verdadeiro porque é uma promessa que Jesus fez. Todos ressuscitaremos e permaneceremos para sempre com Jesus, com Ele. A recordação dos fiéis defuntos não deve fazer com que nos esqueçamos de rezar também pelos vivos, que conosco diariamente enfrentam as provações da vida. A necessidade desta oração é ainda mais evidente se a pusermos à luz da profissão de fé que diz: creio na comunhão dos santos. É um mistério que exprime a beleza da misericórdia que Jesus nos revelou. De facto, a comunhão dos santos indica que todos estamos imersos na vida de Deus e vivemos no seu amor. Todos, vivos e defuntos, estamos na comunhão, isto é, como uma união, unidos na comunidade de quantos receberam o batismo e de quantos se nutriram do corpo de Cristo e fazem parte da grande família de Deus. Todos somos a mesma família, unidos. É por isso que rezamos uns pelos outros. É este, penso também, o sentido, o grande sentido, a comunhão dos santos, que nada nos separa do amor de Cristo, como dizia São Paulo na segunda leitura, que dá sentido a esta celebração em que estamos a participar. Recordamos os que partiram, os que cuidam dos doentes, os que sofrem com esta pandemia. Nenhum deles é nosso estranho. É dever cuidarmos uns dos outros e fazemo-lo não só humanamente, mas naquilo que na Igreja chamamos a comunhão dos santos. So
Oremos. Ouvi, Senhor, as súplicas da vossa Igreja pelos nossos irmãos defuntos, e por este santo sacrifício purificai-os de todas as suas fragilidades e tornai-os participantes da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a saída desta igreja em que nos encontramos é feita pelas portas laterais. Respeitamos o distanciamento de segurança. A saída far-se-á pelas portas laterais. O presidente da celebração, com a bênção final, benze também os objetos religiosos que levamos conosco como memória da peregrinação que fizemos a este lugar. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe e nos faça sempre respeitadores, propagadores de vida, e que possamos levar sempre o sinal da esperança, de que Deus é maior do que todas as nossas crises e que, com Ele, nós venceremos também esta. Graças a Deus. E terminou a celebração desta Eucaristia pelas vítimas da pandemia do Covid-19, uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa e que contou com a presença do Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, também do Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que veio acompanhado pela sua esposa. Estiveram presentes vários bispos, não todos, porque nem todos puderam vir à reunião do Conselho Plenário, à Assembleia Plenária do Episcopado Português, devido à situação sanitária em que nos encontramos, mas uma grande representação de bispos, também muitos familiares de algumas das vítimas que esta pandemia provocou, e, portanto, uma celebração carregada de emotividade, com uma homilia do Dom José Ornelas, profunda, bela, mas também cheia de esperança, com muita esperança. E a terminar esta transmissão que fizemos da Basílica da Santíssima Trindade, nada como dizer que para nós cristãos rezar pelos vivos e pelos mortos é lutar contra o inferno da não-relação que ameaça as nossas vidas. É fazer reinar o amor, que é a ligação vital e salvífica, invocando o Deus misericordioso e compassivo. Do Santuário de Fátima, o José Luís Moreira e o Padre Jorge Duarte, de todos se despedem com um forte apelo à esperança. Estamos a 3/4 de hora do recolher obrigatório, pois que saibamos cuidar uns dos outros,
protegendo-nos a nós e protegendo aqueles que amamos. Do Santuário de Fátima, boa tarde e continuem com a Renascença.